Olá, queridos! Deus abençoe teu coração e tua vida. Que bom você aparecer por aqui mais uma vez, mais um novo para abençoar teu coração, tá bom? Já compartilha, já dá aqui um joinha e já abençoe o canal como outras vidas. Com vocês a vinheta. Hoje o tema é louvor, hoje o tema é celebração, hoje o tema é como louvar a Deus em meio à pandemia, como louvar a Deus dentro de casa e de que jeito a gente pode louvar a Deus de uma forma a qual Deus receba. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus já disse isso. E hoje nós temos aí como convidado especial o Israel, uma ovelha querida, liderança da nossa igreja, liderança do louvor, presbítero na nossa igreja, e vai nos abençoar numa conversa muito gostosa. Mas antes de eu chamar o Israel, quero ler com você aqui Salmo 105, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Louvai o Senhor e invocai o seu nome. E fazei conhecidas as obras de Deus. De que jeito podemos fazer conhecida todas as obras do Senhor? Através do louvor, através da adoração, através de uma vida de louvor a Deus. Então o tema de hoje é esse. Quero convidar o Israel para estar conosco. Vamos já começar com uma música. Louve a Deus, adore a Deus nesse momento. Vamos celebrar o nosso Deus maravilhoso, nosso Pai eterno. Quem deveria morrer na cruz éramos nós, mas Ele se fez em nosso lugar. Estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu.
Olá, queridos, boa noite. Como eu disse a você lá no início, hoje nós teríamos uma conversa muito boa, muito gostosa e muito proveitosa com Israel. Uma ovelha querida, líder na nossa igreja, líder do louvor, presbítero na nossa igreja. E temos a alegria, viu, Israel, de você ter aceito o convite para a gente bater uma prosinha bem gostosa. E como ele é também líder do louvor lá na igreja presbiteriana de Itaú de Minas, ou aqui na igreja presbiteriana de Itaú de Minas, então trouxe o Israel para a gente conversar um pouquinho e para que você aí aprenda um pouquinho mais sobre louvor, sobre adoração, sobre aquilo que a gente faz lá na igreja, ou não somente dentro do templo, no momento de culto, mas você também deve fazer, ou deveria fazer aí no seu dia a dia, andando, dirigindo, trabalhando. A gente precisa sempre louvar e adorar a Deus. Não é isso mesmo, Israel? Sim, sempre. Sempre. Alguns versículos bíblicos só para que inicie aí a nossa prosa. Israel, olha que lindo esse aqui. Tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego de vida. Então, louvar a Deus não é só ser humano que faz isso, mas Deus fez tudo para o louvor do nome dele. Maravilhoso isso, hein, Israel? Nossa, que lindo. Tem outro. Quer ver só? Atos 16, a partir do 23, 21 ali mais ou menos, vai falar que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, e aí eles começam, mesmo presos, acorrentados, a apanhar bastante, viu, Israel? E eles começam a louvar a Deus, e todos os presos em volta ali, ouvindo eles louvarem a Deus de outras celas, e de repente tudo veio ao chão, desmoronou tudo, e o anjo do Senhor foi lá livrá-los no meio do louvor e da adoração. Isso é maravilhoso. Tem poder o louvor e a adoração? Demais, graças a Deus. Tá. Aleluias. Vamos falar sobre isso também, tá bom? E deixa eu ver um outro texto bíblico aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí, fechei. Tem outro texto bíblico aqui maravilhoso, quer ver? Olha só, Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Louvarei, adorarei o nome de Deus, porque Deus é maravilhoso. E tem uma infinidade. Bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É ali o escritor bíblico conversando com a sua própria alma e falando, vê se você bendiga o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele é merecedor sempre. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado a Deus por mais um novo. Obrigado a Deus porque hoje a gente pode conversar sobre um assunto que é tão inerente a nós. É tão importante, Deus, sabermos o que estamos fazendo. É tão maravilhoso isso. Então peço ao Senhor, fale ao meu coração, Senhor, ao coração do Israel, e use as nossas vidas para falar ao coração do teu filho e da tua filha que está ali do outro lado, em nome de Jesus. E que a partir de hoje a gente possa adorar o Senhor verdadeiramente. A partir de hoje a gente possa adorar, bendizer o Senhor de uma forma, Deus, maravilhosa, como o Senhor merece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Israel, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um pedacinho de um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana ali no poço. E Jesus está conversando com ela e ela pergunta assim para Jesus, mas onde deve adorar? Onde deve prestar o culto? Por que eu estou falando de culto? Por que eu estou falando de adoração? E por que eu estou falando de louvor? Porque para mim tudo isso se funde em apenas uma coisa, ou pelo menos cada coisa dessa é parte integrante uma das outras. Você precisa louvar a Deus o adorando, você precisa louvar a Deus o servindo, e você pode louvar a Deus de diversas formas. Sim. E aí Jesus responde para ela, não tem essa não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entre outras palavras, não é aqui, não é ali. Não é o lugar que faz um adorador. Sim. Não é o lugar que faz quem o louva, quem o bendiga. Mas sim, a pessoa precisa ser aí a adoradora, e Deus está procurando esses verdadeiros. Fala um pouquinho pra gente, Israel, sobre isso, sobre louvar a Deus a ponto de adorá-lo. A gente tem
primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né? Deus abençoe as nossas vidas. Amém. E a gente tem confundido muito sobre louvor e adoração no seguinte, do comportamento. A gente costuma brincar com o pessoal que são os músicos da igreja que o louvor, na verdade, a música é apenas o resultado semanal de uma vida com Cristo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O resultado de uma vida semanal com Cristo, né, resulta na ministração do músico, né, que antigamente no Velho Testamento era o levita, hoje nós somos músicos do Senhor. E o que remete isso, né, para a vida do povo de Cristo na terra aqui, para os membros das igrejas. Nós temos que buscar a Cristo de uma forma que, quando a gente adorar o Senhor e louvar Ele, isso seja uma gratidão assim espontânea, sabe? Não seja algo forçado, que a gente costuma ver muito nas igrejas, os músicos se desdobrar muito na área técnica, na área da qualidade, na área da apresentação da arte, né, e tentando arremeter o coração da igreja para que aquele momento seja, né, um momento, um momento maravilhoso, lembrado e tal. Mas na verdade o coração que busca o Senhor, que tem o alimento de Deus todos os dias, ele consegue louvar de uma forma espontânea, e não necessita de apetrechos ou de técnicas para isso, né? Então eu acredito que louvor, né, e adoração, agradecimento e atitude resultam num louvor espontâneo sem... Buscar a excelência faz parte. Sim. Mas também o irmão e a irmã que nem canta tão afinado assim, Deus também recebe. Sim. Aquele irmão que está lá no momento de adoração, de louvor a Deus, Deus recebe. Sim. Não é que você não é da área, não tem um dom que você não possa louvar a Deus. A gente vê muitas vezes as pessoas se retrair até dentro da igreja, né? Aquele irmãozinho, irmãzinha que fica retraído, às vezes eu canto desafinado e tal, mas esse não é o intuito do momento de adoração e louvor na igreja. Aquele momento é para você realmente expressar a sua alegria, né, alçar a sua voz ali, que você expresse com o seu corpo e com sua voz, assim como Cristo nos ensinou, assim como toda a palavra de Deus nos ensina a agradecer a Deus também através de música. Você falou uma coisa interessante, Israel, que o louvor e a adoração, ele é fruto de uma semana. Não é eu vou lá à igreja, eu vou servir a Deus. Eu estou falando de um culto público, um culto onde a comunidade cristã está reunida. Eu não vou lá para poder só me fortalecer para a semana seguinte, mas eu vou também como resultado da semana que já se passou. Então eu vou adorar a Deus, servir e agradecê-lo. Então o louvor e a adoração é gratidão. Sim. É sinal de gratidão a Deus. Quando a gente tem a gratidão daquilo que a gente vive, e isso é recíproco diante de Deus, que a gente tem a nossa vida devocional, né? A leitura da palavra, a oração, isso quando a gente vai louvar, independente se está representando a igreja, conduzindo como músico da igreja faz, né, os vocalistas, mas o membro da igreja, ele tem esse compromisso com Deus, né? E quando a gente tem esse compromisso, o louvor, ele faz com que a igreja ela seja muito mais viva. A música, ela abre todos os espaços que existem dentro do interior do ser humano. Ela vai aonde a gente não consegue ir, ela vai abrir o coração para a palavra de Deus. Então é muito importante também o músico, né, aqueles que estão à frente também, né, uma palavra para os músicos terem essa atenção com o que a igreja está vivendo, né, com a necessidade que a igreja tem. Aí vai englobar várias coisas. Mas aquele que tem intimidade com Cristo sabe o que vai acontecer com aquela parte do corpo, né? Sim, sabe como sim. que Cristo vai agir naquela parte do corpo. O Israel, a gente tem vivenciado muito dentro das igrejas duas coisas. Ou somente o músico, quem está ali à frente, quem está conduzindo a igreja, ou somente os músicos cantam e tocam e a igreja se cala, ou então a igreja canta e os músicos ficam assustados porque não estão acostumados e se retraem e se calam. Eu não sei, eu estou falando talvez a visão pastoral. Eu acho que o ideal seria tanto a igreja como os músicos
prestarem uma adoração a Deus. Os músicos estão ali somente para conduzir, para a condução de quais são as músicas, quais foram as ensaiadas, tal. Não que isso também não possa sair da regra, mas eles estão à frente para uma condução. E eu acho que eles também esperam que a igreja responda a essa condução, também cantando, né? Sim. É muito importante que tenha essa interação, né? Já aconteceu várias vezes da gente se preparar, né, tecnicamente, né, e espiritualmente, e a igreja não ser receptiva. Só que eu acho engraçado, é uma coisa até essa questão da sensibilidade. Nós preparamos algumas canções, estavam no coração dos ministros, vamos conduzir a igreja dessa forma, e de repente a gente começou a ministrar aquelas canções para a igreja não foi receptiva, você via nitidamente que a igreja não estava receptiva. Por exemplo, a igreja tinha passado por um luto na semana, e nós fomos cantar música de celebração e de guerra, né? Músicas alegres, músicas que exaltam o nome do Senhor, e de repente a gente pega e se vê de uma forma assim, a gente está tocando uma coisa que a igreja não está cantando, e era nítido isso, era muito nítido isso, a igreja cantando, tocando coisas que não estava sentindo. Aí a gente, no primeiro momento, a gente parou, né? Inclusive eu estava ministrando nesse dia à frente, a gente parou, comecei a falar para o pessoal, falei, pessoal, vamos passar para isso, vamos passar para aquilo, vamos trocar para essa. Aí assim começou a dar certo. Maravilha. E é bom ter esse feeling, né? E Israel, uma outra coisa que acontece muito na igreja, você está falando aí, a igreja estava vivenciando uma coisa e o conjunto de louvor preparou outro, mas teve essa sensibilidade dessa mudança. Você acha que Deus abençoou isso? Sim. Deus abençoou, ou Deus abençoaria aquilo que foi ensaiado? Você tinha que ser fechado naquilo, porque Deus moveu teu coração durante a semana como liderança, e já que Deus mandou tocar aquelas, não poderia mudar jamais, e você tinha que levar até o final aquilo que foi ensaiado? Eu acredito que não, porque o Espírito de Deus é vivo e ele é poderoso. Então a gente está fazendo tudo para ele. Se o povo, eu imagino assim, se o povo não tem a recepção, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, quando há um momento de louvor, de gratidão, um momento que as pessoas exaltam a Deus através de uma vida de adoração, né? Porque a gente confunde adoração e louvor, né? A adoração é uma atitude. Sim, quando a igreja tem essa atitude sim. de adorar, e de repente aquele louvor, aquela gratidão não está acontecendo por algum motivo, ou vivência, ou algum cenário que a igreja esteja vivendo, lógico que o Espírito Santo vai conduzir aqueles que estão à frente. Já aconteceu da gente escolher canções, ensaiar essas canções, ficarem de uma forma boa, excelente, não ficou ótimo as músicas que escolhemos, né? Ficou excelente, de repente a gente sobe no púlpito e Deus começa a conduzir de uma forma diferente, né? É nitidamente o Espírito Santo colocando o coração, né? Isso é confirmado naquele momento, porque quando a gente muda a canção, né, e fala assim, vai ser tal, vai ser aquela, pela percepção os músicos entendem, e de repente a igreja é conduzida de uma forma prazerosa, porque o louvor ele tem que ser celebrado, ele tem que ser vivido. Sim. Ele não pode ser mecânico, né? Lógico que Deus abençoa sim a organização, Deus é organizado. Sim, Deus é sim, extremamente sim. organizado. Nós que não podemos desorganizar a ordem de Deus, mas ele deixa claro que através disso ele abençoa tanto aquilo que foi organizado, mas ele também nos capacita a alçar, né, uma trajetória diferente, a conseguir fazer, né, uma trajetória diferente através da adoração e do louvor naquele momento. Até porque também, olha só, queridos, isso acontece muito, acontece no meu ministério pastoral, e eu sei que acontece também muito no ministério de louvor e adoração. Nós preparamos e é meio que metódico. Você prepara sempre que vai ter um culto público, você prepara com antecedência, você escolhe, você ensaia. No meu caso, eu sento, eu preparo o sermão, eu estudo e está tudo redondinho, e meio que via de regra tudo dá certo. E às vezes parece que Deus pega a gente e fala assim, não, eu vou dar uma bagunçada aqui, para ele ficar um pouco mais na dependência, porque quando a gente está muito metódico, a gente acaba tendendo, a gente passa a ser tendencioso a ficar seguro de nós mesmos.
Acontece isso com o louvor. Ó, tá tudo certo, tá tudo ensaiado e vai ser assim. E às vezes o próprio Espírito Santo, não que ele mudou de ideia, mas ele quer trabalhar um pouquinho, ele faz isso comigo no sermão às vezes. Você não vai pregar isso, eu falo, não faz isso comigo não, senhor. Não, você não vai pregar isso, você vai pregar outra coisa. E aí, com vocês, Deus faz isso. Sim. Deus faz, às vezes, a própria igreja. Que isso não seja desculpa para você que é a igreja, viu? Mas Deus, às vezes, usa a igreja para trabalhar na vida do ministro e que ali eles estejam sensíveis, quem está ministrando ali, à vontade e à condução do Espírito Santo. Sim, a gente vê muito... quando a gente se prepara, a gente não pode ser preso, né, essa parte metódica. Porque quando o músico está preparado tecnicamente, isso remete na vida espiritual. Não tem como o músico e também o membro da igreja, ele receber o louvor e a palavra também, se ele não está tecnicamente. Por que tecnicamente? Porque ele não busca o Senhor no seu íntimo. Como a palavra nos orienta, busca no íntimo do seu quarto, né, esteja você e o Senhor, né, medite na minha palavra de dia e de noite. Então, quando eu falo cristão, e a cristã ela tem esse coração voltado para essa parte de busca, essa parte de alimento técnico interior, quando, tanto sendo músico ou não, né, essa forma vem muito mais espontânea. Agora, para o músico, quando Deus muda, a complexidade é muito maior. Né, porque você vai cantar uma música X e vai pular para Y. E é tudo ali, né, como se diz, se vira nos 30, né? Quem vai ter que fazer ao vivo agora. E via de regra eu estou sozinho, você não. Sim, tem ali 10, 12 pessoas que tem que, peraí, deixa eu ver. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, essa técnica apurada, junto com a vida espiritual, né, isso acontece de uma forma muito benéfica, sabe? Eu acredito que isso assim, Deus, a via de regra, né? Deus ele usa essas formas que, quando o músico, ele absorve que ele está fazendo essa parte que Deus está mandando espontânea e tal, quando ele vê que ele está conseguindo utilizar isso para a vida espiritual dele e a vida ministerial, né, ele busca mais, ele se alimenta mais e ele é muito mais preparado. E uma coisa não anula a outra, né? Aquela ideia de ser dependente de Deus não anula a você procurar a ser cada vez melhor, a treinar, a ensaiar. Então uma coisa não anula a outra. Nós entramos numa conversa, as perguntas que eu quero te fazer ainda nem comecei, mas nós entramos numa conversa que me dá aí aqui dois caminhos. Deixa eu começar com o primeiro. A gente está falando de louvor, não de uma forma mística. Porque o louvor tal. Não de uma forma mística, mas sim também espiritual. E não místico, mas espiritual. Quando a igreja canta, quando a igreja louva, eu não falo a comunidade como em si, mas eu falo pessoalmente. A pessoa, somente a pessoa em si ali. Quando ela chega para o culto, para congregar, e já chega com o coração de adoração, de gratidão, e já começa a cantar, automaticamente ele já estará mais sensível e mais pronto para receber a palavra. Sim. Isso é automático. Sim, isso acontece e a gente percebe quando a igreja recebe, ela é receptiva nesse ponto, que ela entende que quando ela adora, quando ela busca, quando ela exalta o nome do Senhor, quando ela celebra, independente do ritmo da canção. Tem outro lance também que ritmo, estilo de canção, né, muda muito. Né? A gente tem aí do bebê ao mais experiente na igreja, então tem essa complexidade toda. Só que quando a gente entende que essa busca ela é muito mais íntima da pessoa, ela consegue vivenciar isso de uma forma espontânea. E eu tenho um testemunho que a gente estava em Itamonte, numa casa de recuperação. Nós escolhemos as canções e... Faz tempo, hein? Faz. E a gente escolheu as canções e o pessoal estava com tanta sede de louvar que eles abafaram o som do ministério. A gente estava com caixa de som, com bateria, com violão e tal. E eles estavam com tanta ânsia de cantar e a gente conduziu assim. E foi uma sinergia, uma entrega tão grande, uma celebração tão forte, que isso marcou, pelo menos marcou muito a minha vida, que aí, quando a igreja entende que tem essa parte espiritual e tem essa parte de busca interior, isso acontece de uma forma automática. Não é aquela coisa forçada, né? Sim, até porque também
Israel e meu querido e minha querida que está em casa. Até porque também quando nós chegamos para o momento do culto, e chegamos preparados, não, hoje eu vim para louvar, para celebrar, o nosso senso crítico baixa muito, né? Sim. O Israel deu uma nota fora lá, você nem percebeu. Porque assim, você não foi para ver se está cantando errado ou afinado, você não foi para ver se é o Beltrano, o fulano que está cantando, porque você gostaria que fosse. Não, você foi para adorar. E aí, sendo conduzido, então tem essa parte espiritual que o teu coração, a tua mente, automaticamente já é preparado pelo Espírito Santo quando você louva e adora a Deus no momento de louvor, e a semente chegará e alcançará aí um terreno muito fértil. E tem também agora a outra parte dessa conversa que nós entramos, eu falei que eram duas. Paulo fala aos Romanos 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, olha só, que é o vosso culto racional. Então assim, nada de místico, mas extremamente espiritual, mas ao mesmo tempo racional. Então não tem aquele negócio assim, aquela barulhada toda e você não sabe o que está acontecendo. Não, Paulo fala que o teu culto precisa ser racional, você precisa usar a razão. Então cantar uma coisa que você nem sabe o que você está cantando não faz sentido. E querendo ou não, não fazendo uma alusão à igreja tal, mas estou falando das nossas igrejas mesmo. Talvez nem pelo barulho, mas talvez eu estou cantando algo tão automático que eu não faço ideia do que eu estou cantando. Sim. Não tem razão, não tem pensamento, não tem entrega. Eu estou falando te adoro, Senhor, mas assim eu estou te adoro, Senhor. Esse louvor não acaba. Isso. E você continua cantando e não tem o racional. Ele precisa da parte espiritual, precisa da parte emocional, mas também precisa do racional, porque as duas se equilibram, não é verdade? Porque se a gente não tirar a parte racional, ou você cai no emocional total e aí você está chorando aquela anarquia toda, ou então você fica naquela passividade tão estranha, morna demais, ou então você coloca razão demais e você fala, não, mas eu acho que isso aqui está meio estranho. Não, você precisa equilibrar as duas coisas. O seu louvor, sua adoração precisa ser racional. Adoração, espiritual, emoção, e precisa ser racional. Fala um pouquinho para nós disso. Mas antes de você responder, toca uma para nós. Toca uma música, louve a Deus e leva-nos à adoração. Deixa eu estar aqui. Enquanto essa canção, ela foi uma das canções que marcou a minha vinda para Itaú, sabe? E alguns irmãos aqui não conheciam ela. Na época não tinha a internet como temos hoje. Então teve que ser apresentada ao vivo na época para os músicos. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um trono de louvor, preparamos para ti, um trono de honra, um trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós
aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tudo é para ti, só pra te adorar estamos nós aqui, Senhor. Uau, essa é linda, maravilhosa. Mas vamos lá, Paulo fala desse negócio de razão e espírito na hora do louvor. Fala um pouquinho para nós disso, como isso pode vir à prática. Então, a razão, ela tem que... Primeiro, ela vem de um conhecimento, né? Ela vem de uma lógica. A gente é tendencioso a copiar o que a gente vê, né? Nós somos assim, né? Nós copiamos aquilo que a gente vivencia, né? Todos os dias. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas nos influenciam. Então, a razão, ela vai na contramão disso tudo. Porque quando você é embasado dentro da palavra, ela te dá a razão. Né? Quantas vezes a gente, né, no decorrer da caminhada cristã, através da música na igreja, a gente fez coisas fora da razão, né? A gente fez coisas fora do conhecimento bíblico, né, que gera a razão em nós. Então, se a gente não tem essa base, tanto de vivência na igreja, se a igreja não tem essa base de vivência para outros irmãos, e essa razão não é pregada, não é vivida, tanto na música e principalmente na palavra, naqueles que representam a palavra na igreja, os estudos da palavra, a gente perde muito essa linha racional e a gente entra numa linha emocional, né? A linha espiritual a gente costuma distorcer. O artista distorce muito isso, essa linha de emoção, né? Tipo, a canção que me emociona, né? A canção que me emociona. Às vezes você está cantando uma canção, ela te emociona espiritualmente. Você, né, Deus está falando com você, ou você lembra de um momento que Deus fez, que essa canção arremeteu isso, mas que isso não possa ser a verdadeira unção de Deus, o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder é aquele que transforma a vida. Se a palavra de Deus é cantada através de pessoas que têm o poder de Deus, através da vida racional com Cristo, aí isso muda corações. A palavra pregada também muda corações. Sim, isso é verdade. E queridos, olha só, ele cantou uma música maravilhosa e, Rael, fala um pouquinho para nós sobre isso. Você cantou uma música, toma o teu lugar, tudo é para ti. Então, assim, colocando Deus como centro. Então, assim, Deus é o centro do meu louvor, da minha adoração. Mas o que a gente tem visto muito, não é muito esse negócio. Os cultos que deveriam ser cultos a Deus, têm sido culto a seres humanos. Sim. Eu quero, me dê, restitui, traga de volta, porque eu vou ser vencedor, eu vou alcançar, eu vou chegar, eu sou demais, eu sou bonito, eu sou não sei quem. E aí nós esquecemos o racional, como você diz, do conhecimento. Às vezes a gente deixou de conhecer a Deus e agora a gente meio que deturpou, a gente usurpou o lugar de Deus dentro da igreja e a gente colocou o eu ali. Porque às vezes eu estou chateado, eu estou lá precisando de dinheiro e aí eu estou querendo que Deus restitui umas granas que eu andei perdendo. E eu quero que você cante essa música, eu não quero que você cante, tome o teu lugar, tu és santo, tu és maravilhoso. Fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre esse desafio do músico. Já que é ele que conduz a igreja, ele precisa levar muito em consideração isso, né? A gente tem que escolher canções que, primeiramente, elas sejam congregacionais. O que é isso? Congregacional. Tem gente lá que não entendeu. Congregacional é o plural, é nós. Isso é muito legal. É o nós. Se tiver o nós, estamos, então sempre no plural ela já é congregacional. Lógico, dentro da palavra de Deus. Sim, sendo uma música com concordância bíblica.
Aham. Então, mas geralmente as canções que tem o nós, elas já concordam biblicamente, né? Parece que é uma via de regra que não tem como o cara, ou o autor, o compositor, a compositora sair do nós, né? E trazer para o individual. É muito, assim, a arte eu acho que não libera, não tem como. Mas quando fala do eu, aí a gente tem que ter uma sensibilidade e um conhecimento muito maior. Né? Porque quando fala do eu na igreja, mas eu sou quem? Né? Pode o barro falar para o oleiro, né? Como que o barro... Né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Essa racionalidade de escolher canções assim. E hoje, no mundo de hoje, há um bombardeio muito grande do eu, né? Do eu que conquista, do eu que faz, do eu que vive, eu vencerei. Isso eu acredito assim, dentro da administração, dentro daquilo que vai ser conduzido, aí que tem que ter uma linha muito complicada de se passar. Ela não é impossível, mas é uma linha complicada de se passar. Né? Existem pastores e líderes que batem muito nisso, né? Do eu, né? O ministério que não toca eu, né? A banda da igreja que não vai fazer isso. Essas canções, esses atores, essa banda tal, né? Não sei o que, não quero que toque eles aqui, já vivenciei isso, né? Nas igrejas que eu já congreguei, de taxar um músico, de taxar uma banda, e dentro da arte você via que tinha coisas boas, tinha coisas que não era tão legal assim, mas o nós, ele é congregacional e ele traz a igreja sempre a adorar em coletividade, sempre a olhar ao lado. Porque o que adianta eu ser abençoado e quem está dentro de um cômodo, de uma igreja física, comigo e não está sendo? Sabe, eu acho que a primeira visão que a igreja tem que ter, e principalmente aqueles que conduzem, o que a igreja está vivenciando. Será que a igreja está olhando para o próximo? Será que a gente está trabalhando isso no coração dos membros, né, dessa igreja? Será que ele está olhando para a pessoa? Será que ele está vendo Deus como eu vejo? Ou ele vê um Deus? Eu vejo cada um vê um Deus. Então agora mesmo a gente começa a falar cada caminho, né? Vários caminhos levam. Não, sim, um caminho, sim. Uma estrada, uma vida, uma história. Então é só um caminho. Então não tem como sair para outros lados. Então o músico ele tem que ter essa sensibilidade de conduzir a igreja. A música do nós, ela é sadia sempre, né? Biblicamente falando, né? Quando ela está correta com a Bíblia. E do eu, você já tem que ter um cuidado maior para que ela não venha a enaltecer Sim. o homem e Deus não ser exaltado naquele momento. Não pegando uma música em si, ou um intérprete, ou até mesmo um compositor em si, mas é diferente quando você canta Tome o Teu Lugar, para outras músicas que você está mais dando ordem para Deus daquilo que você quer, né? Sim. Quando você fala Tome o Teu Lugar, Deus é quem está no comando, a soberania dele, é ele que faz o que ele quer. E algumas músicas falam assim, não, eu que estou querendo, deixa eu pôr uma lista aqui, Deus, e eu quero que você faça isso. Então, assim, não é uma coisa... A gente usurpou o lugar de Deus de dentro da igreja, também nas letras da música, não é verdade? Mas vamos lá, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos de cuidar para que quem seja exaltado na hora do louvor é Deus e não o ser humano. O eu tem que ser mortificado, porque isso é bíblico, e Deus ser exaltado. Convém que tu cresças e eu diminua. Então, assim, tudo isso é muito bíblico. Mas na prática, às vezes, os ministros de louvor escorregam um pouco, algumas igrejas escorregam um pouquinho. Outra coisa também que a gente vê isso muito dentro, no momento de culto, no momento de adoração. Não só usurpar a centralidade de Deus, não só usurpar ali a adoração a Deus e não ao ser humano, mas como também a gente vê muito letras de músicas que não fazem muito sentido, né? Assim, mais ou menos cantar cantares para Deus. Não. Pega um pedacinho do livro bíblico de Cantares e nós precisamos entender. Cantares é um livro voltado para um homem e para uma mulher. Cantares é voltado para um amor puro entre o casal. E isso é livro de Cantares. Não dá para você reverter a Deus.
pegar alguns textos, uns versículos fora de contexto de Cantares e colocá-lo em Deus. E tem muito isso, que você lembra de alguma coisa, lembra de alguma música que às vezes a gente canta muito? Eu cantei, infelizmente, eu tenho que falar isso, né? A gente tem que confessar. Mas eu já cantei uma canção, ela me deu muita crise, aí a questão da racionalidade, do amadurecimento. Já faz anos, meus irmãos. Mas tinha uma canção que ela fala assim, é como o noivo e a noiva se toca, como o noivo e a noiva se beija, como o noivo e a noiva se amam, eu te amo, Jesus. Depois você vai olhando, e ela é linda, em letra assim, né? Na harmonia da letra, com a nota, com o arranjo, ela é linda, ela é linda. Em muitos casamentos ela é tocada. E era tocada muito mais na época. E a gente tocou muito essa música. Depois que a gente vai crescendo na fé e tal, fala assim, gente, mas parece que tem um negócio estranho. Como que eu vou fazer isso com Cristo? Né? E como que uma mulher vai fazer isso para Cristo, sabe? A gente entra naquela pureza da palavra, sabe? No que ela está falando. Aí eu lembro de um momento que eu estava cantando essa música num casamento, já há anos atrás, e eu vi que eu falei assim, gente, eu via o semblante das pessoas não cristãs, que não frequentam uma igreja, né, com assiduidade, não tem aquela vivência cristã, e eu vi que elas ficaram meio estranhas, né, tipo, que letra estranha, sabe, o semblante delas. Eu acreditei que naquele momento Deus estava me incomodando, falei, não tá certo. Quando a gente terminou e tal, eu fui meditar e eu vi, não, essa é totalmente antibíblica ao extremo. Aquela canção que fala, eu vou vestir sua camisa, calçar suas sandálias, eu vou me deitar no teu colo, sabe, umas coisas assim que não dá certo. Outra canção também, como a gente vê daquela canção, dos cabelos são brancos como a neve e os teus olhos a fogo, incendeia, Senhor, a tua igreja. Eu fico imaginando um visitante na igreja ouvindo uma canção dessa. Então ela não é congregacional, porque a gente não aderiu a esse visitante conosco. Então já não dá certo. E isso que você está falando, Israel, é muito comum de acontecer. Né? Muito comum. Você pega o seu relacionamento com a esposa, o relacionamento conjugal, e remete a Deus. Até porque também eu já tive muitas conversas com muita gente, e tem gente que não aceita que Cantares seja um livro voltado para o cônjuge, seja um livro voltado para o amor puro, até porque nós temos uma ideia meio pecaminosa que sexo é pecado. Não, sexo no casamento não é pecado, até pelo contrário, é puro. Foi Deus quem fez isso. E Deus separa um livro maravilhoso. Quer ser romântico? Vai ler Cantares. Você está lendo tanta porcaria para tentar ser romântico aí. Vai ler Cantares, você vai ver só como que você vai ser romântico. Sua esposa fala assim, uau, que maridão que eu tenho. Você quer ser romântica? Vai ler Cantares. Pare de ler Tititi, sei lá, essas revistas que tinha antiga, nem sei o que tem hoje aí, essas porcariadas. Leia Cantares. Deus deixou um livro maravilhoso. E só não serve para louvar a Deus. Não. Mas serve muito você cantar para sua esposa. Sim. Uai, e muito. Serve muito. Vá aprender a tocar violão e cantar Cantares para sua esposa. Pare de cantar Chitãozinho Chororó para ela. Vai cantar Cantares, você vai ver só. Só que Cantares não dá para pregar no culto público, nem pregar, muito menos cantar. Cantares dá para eu pregar num trabalho de casais. Fantástico, no acampamento de casais, maravilhoso, a ação de Deus poderosa dentro de um leito sem mácula, e isso é maravilhoso. E tem muito, esse incendeia, Senhor, a tua noiva, tem até algumas piadas que um bêbado passou na porta da igreja, vamos chamar a polícia, que estão pondo fogo na moça lá dentro. Porque assim, tem alguns verbetes, alguns jargões cristãos, que a gente chega a colocar até mesmo nas músicas, né? Muita figura de linguagem. Muito. Manda fogo, 2 milhões de graus. Não. Vamos ser, assim, como Israel falou lá de início, ser conduzido pelo Espírito. É aquela vivência espiritual, dia a dia com Deus, e Deus vai nos conduzindo. E tem tanta música boa, tanta música boa. A gente precisa entender, o centro do culto é Deus. O centro do culto é Deus. Então, assim, se você foi para o culto e a tua adoração foi para adorar a Deus, o teu louvor foi para alcançar a Deus, foi para agradecer a Deus, então tá tudo certo, tá tudo correto, tá bom? Mas vem cá,
O Israel, tem esse negócio de música do mundo? Tem gente que tem cristão, tem ministro de louvor, mas tem também gente que nem é ministro de louvor, nem está nessa área. Mas eu não canto música do mundo, eu só canto música gospel. Como que é esse negócio aí? Música do mundo e música de igreja, tem isso? A gente tem a classificação da música secular, né, que ela não é direcionada à religião, né, em si, né, popularmente falando, e as músicas religiosas, no nosso contexto bíblico, músicas cristãs, né, que remete ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus. E tem essa separação, ela tem sim, né, mas aí entrando na racionalidade, entrando na área técnica, entrando no conhecimento bíblico. Né? Eu tenho muito temor de falar quanto a isso, porque existem canções seculares que falam de amizade, que falam de um amor puro, que falam de uma superação, que falam de um alcance, né, de uma alegria. Tem uma canção que eu vi agora, principalmente nesse isolamento social, tem muitas canções lindas que fala de olhar para o seu filho, olhar para a sua esposa, presta atenção na sua casa, presta atenção no detalhe, né, sua porta está caindo, seu sofá está mofando, sabe? Canções muito lindas, né? Mas elas não são congregacionais, elas não são para celebrar a Deus em comunhão com a igreja. Não são provavelmente culto. Não, de forma alguma. Elas podem ser canções para outros trabalhos, né? E tem canções também que se titulam cristãs, que são cristãs, também não são para momento de celebração. Não tem vários segmentos que ao longo do tempo, quem estuda música cristã, eles intitulam e separam, né? Tem as músicas evangelísticas, né? Tem as músicas missionárias, sim. Tem as músicas de envio, tem as músicas de evangelização, tem as músicas de recepção, de você está no evento da igreja, é uma música, ela é tanto evangelística como ela é de reflexão, ela faz o ser humano refletir na obra de Deus, refletir na sociedade. Então tem músicas para isso, né? E elas são muito parecidas com músicas secular, de uma forma benéfica, né? Não falando dessas canções que destrói, né, a visão humana que Deus criou, né? Que destrói, né? Nem vou citar estilo nem música, mas os irmãos e as irmãs já estão entendendo que estilo de música que tipo de letra que é essa, né? Até tem uma crise, né, às vezes na igreja, tipo assim, usar a guitarra com distorção, né, usar a bateria, né, com solo, com não sei o que, uns negócios de teclado, uma voz com não sei o que, né, isso não é de Deus, isso é de Deus. O som é de Deus, porque foi Ele quem criou. A letra, ela é inspirada por Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O som, o instrumento que Deus deu a capacidade para o ser humano criar foi a inspiração dele. Sim. Porque Deus é extremamente musical. Sim. Deus é a essência da música, né? Deus dá a musicalidade ao ser humano, né? Eu sou suspeito em falar, mas para mim a música cristã é a mais bonita que existe. Eu não consigo ouvir outra coisa e falar, vixe, essa aqui é mais bonita que tal. Eu não consigo, né? Não consigo, é um estilo, né? A racionalidade que Deus me dá é essa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente os músicos. Eu vou, às vezes tem uma desculpa, né, abrindo um leque entre músicos. Não, eu vou escutar um estilo tal para me pegar uma técnica X. Amém, irmão, cuidado com a letra, né? Amém, irmão, cuidado com a letra, cuidado com a influência musical que você está tendo. E outra coisa, o músico, ele está para servir, né? Eu já fui daquela época adolescente músico que eu queria tocar o meu estilo musical na igreja. E ali eu não fui congregacional, né? Já pedi perdão a Deus, mas a gente não foi. A gente não foi congregacional, a gente não dirigiu a igreja. Porque, por exemplo, os mais velhos não compartilhou. Já que eu cheguei aqui, agora eu vou fazer do meu jeito. Isso. E a gente impunha para a igreja, impunha um estilo, impunha uma forma de tocar, não é assim que tem que ser. Por exemplo, pegava os hinos, vamos trazendo uma roupagem contemporânea, um arranjo atual. Amém, mas cuidado, né? Cuidado com esse arranjo, sim. Cuidado com o irmãozinho, com a irmãzinha na fé, cuidado com o novo na fé, cuidado com o fraco na fé, e que o forte também, né, seja forte ao ponto de orientar, né, em amor, sim. Né, os músicos. Quer dizer, dá para cantar Djavan no horário cultico? Não, de forma alguma. Horário cultico, horário de culto? É excelente, músico fora da caixinha, fora da curva, mas não dá para... Poético, não tem besteira, não. Mas não dá.
Não dá para pôr Djavan. Dá para cantar, sei lá, esses grandes poetas nossos, e não dá, porque ou ela é música para louvor e adoração a Deus no momento de culto específico, ou ela não é. Sim. Tem uma passagem, um estudo que o Augusto Nicodemos deu, né, ele foi até bem duro com os músicos, mas eu glorifiquei a vida dele por causa disso, porque na totalidade, na porcentagem geral dos músicos que a gente encontra, o músico ele é muito melindroso, sabe? Ele é muito enjoado, a palavra é essa. Ele é muito metódico, é meu jeito, é meu estilo, se quiser é assim. Né? Eu já encontrei quantas pessoas fazer isso, né? E assim, a gente não é perfeito. Quantas vezes eu imaginei e falei assim, o que fulano tá falando? Vamos fazer dessa forma. Tipo assim, ele toca, ele canta, né? E a gente vê que a carne está aflorada. Então tem pessoas que não tem esse limiter, né? Não tem eles falam, não, peraí, eu bati nessa parede, eu tenho que voltar, né? Eu bati nessa tecla aqui, eu estou sempre pendendo para cá. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente conduz a igreja, sabe? De não ser imaturo ao ponto de ferir a igreja porque eu gosto, porque eu acho. E também tem a contrapartida da igreja. Tratar em amor os músicos da sua igreja. Por quê? Porque se eles não estão tocando aquilo que te agrada, não é para te agradar, mas sim a Deus, né? O membro tem que ter essa sensibilidade, né? Ele tem que ser metódico, ele tem que entender isso no coração dele. E o Nicodemos disse uma coisa, que o músico ele tem que tomar cuidado com esse estilo que ele impõe. Porque aí ele bateu naquela revolução que existiu da música cristã, onde colocou as guitarras, onde colocou bateria. Eu lembro, eu já tenho 24 anos que eu estou na igreja, né? Mas sempre fui na igreja desde a minha infância. E eu lembro que quando foi ser inserido em algumas igrejas que eu fazia parte, a tal da bateria, sabe? Porque a guitarra ainda passava como um violão, né? Se não põe um som diferente da guitarra, é um violão bonito, né? Eu já ouvi muitos falar assim. Mas quando colocava a tal da bateria, e ele colocou isso também, né? Que além de ter essa transformação que foi necessária ter, é uma evolução. Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis, né? Renovar a mente e tal. Mas a gente tem que ter esse cuidado quando a gente é músico, né? Igual ele disse bem claro, que os músicos eles são tão melindrosos ao ponto de ferir a igreja com o seu comportamento e fazer com que a igreja não amadureça. E também a igreja ela parece que ela não dá aquele time, né? Não dá aquele tempo para o músico amadurecer. Ela não intercede por ele, irmão, vou pagar um curso para você de ministração, é verdade. Bem-vindo, né? Extremamente bem-vindo. Vou te dar um instrumento melhor, seu som não tá legal, né? E quando você tem essa intimidade com o músico, quando tem membros que fazem isso, o ministério de louvor, a banda da igreja, ela evolui muito. Porque aí Deus entra de uma forma tão graciosa que a igreja vai, né, criar essa atmosfera de adoração de uma forma que Deus aceita de fato. Amém. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Enquanto o Israel está pegando ali o violão e pensando numa música, o Israel trouxe algo muito importante. Olha só, essa ideia dos ministros, de quem canta aí à frente e da igreja. Então precisa estar em harmonia e precisa ter esse respeito, precisa ter esse amor, esse carinho. Os ministros servindo a Deus, servindo a igreja, e a igreja respondendo a esse serviço, também aí caminhando na adoração. E aí é maravilhoso, é bom demais. Vamos lá, vamos cantar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para
para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 para sempre. Amém. Aleluias. Amém. Linda, maravilhosa. Todo louvor, toda glória seja dado ao nosso Deus. E Rael, a gente está... Rael para os íntimos. Amém. Israel, a gente está chegando ao finalzinho, mas a gente está vivenciando algo aqui na Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas, algo que a gente nunca tinha vivenciado. Sim. E eu acredito que para a maioria das igrejas, talvez, está sendo assim. Algumas igrejas já viviam este mundo, mas nós ainda não, que seria um mundo virtual. Então, para nós é tudo muito novo. E eu tô lembrando aqui, Israel, há quase 4 meses atrás. Você lembra do primeiro culto? Posso falar? Sim, pode. Deve. Nosso primeiro culto ao vivo, online mesmo. E aí terminou o culto assim, eu falei, Israel, tudo bem? Ele falou, por quê, pastor? Eu falei, você não olhou para a câmera? Ele falou, então, pastor, não conseguia não, né? e agora tá uma bênção e, nossa, que cultos mais gostosos. Mas o culto, ele é virtual, e a gente às vezes tende a colocar o contrário de virtual presencial, e não é, sabe? Então, assim, o culto, ele é virtual e ao mesmo tempo ele é espiritual, ele é maravilhoso. E nós temos vivenciado, temos cultuado a Deus, e o pessoal em casa, no serviço, na rua, também tem participado desse culto. Para você foi um desafio muito grande? Sim. Como, não só como ministro, como pessoa, como um cristão que estava ali acostumado a ir para o templo. Como que é cultuar agora em casa? Às vezes você não está lá ministrando comigo, às vezes você está em casa. E como que é cultuar a Deus no virtual? Cultuar a Deus no virtual é totalmente contrário do que a gente viveu, né? Até o momento de hoje, desses momentos que estamos vivendo aí de isolamento social. E o virtual, ele tira totalmente a cultura que temos, né? Ele derrubou de uma forma repentina, né? De uma forma assim, para algumas igrejas, tem igrejas que não se adaptou a isso ainda. E eu louvo a Deus pela graça de Deus sobre a nossa vida, porque a gente se adaptou para ontem. Então, um irmãozinho amado nosso, o irmão Marcos Neto, falou assim que nós evoluímos 15 anos, 10, 15 anos em uma semana. É mesmo, Marcos. E a gente evoluiu, de fato. Isso, quando ele falou isso, mexeu comigo, é de verdade. A gente teve que evoluir, a gente teve que crescer. Nós estreamos o som novo da igreja em um culto presencial apenas. A gente brinca, né, que Deus falou, não, vai ser só o dia e depois vai ficar de quarentena. Mas
Para mim foi muito diferente, sabe? Essa questão da gente sair do presencial, e na verdade nós estamos lá, né, ministrando a igreja, né, levando a igreja à adoração, ao louvor, mas é tudo muito mais técnico. Isso sai da nossa zona de conforto. A gente tem uma zona de conforto, né, que a gente vivencia no dia a dia, né, quando está na igreja parece que era um negócio mais tranquilo. Agora, quando as câmeras estão te filmando, né, a gente tem que observar a ação de Deus nisso tudo, sabe? A gente tem que começar a entender e começar a viver o que Deus está colocando para nós. Sim. Né? Imagina se a gente não tivesse feito isso. Se a gente não tivesse aqui, né, fazendo estudos, aqui fazendo live, e também gravando, e também fazendo ao vivo mesmo para a igreja, no culto, né, como tem sido agora de uns 3 domingos, se não me engano, para cá. Então é tudo muito novo, né? É tudo muito diferente. E para mim, particularmente, foi muito rápido. A adaptação teve que ser rápida, ela teve que ser, lógico, a vergonha, né? A câmera te filmando, você transpira muito mais, você fica muito mais nervoso, né? Você fica tendencioso a errar muito mais, você se cobra muito mais. Então o nível de estresse ali para gravar é muito mais alto, né? Sim. Aqueles momentos que me relembrou aqueles momentos que a gente começa a ministrar com a igreja, no começo do ministério, do chamado, que você fica nervoso e tal. Só que ali é tão assim invasivo, porque não tem como você virar para a câmera, né? Fica feio. Se você esconder a câmera, tem que te filmar, você tem que aparecer, você tem que conduzir. Aparecer assim, de uma forma benéfica, eu falo. Sim, né? lógico. De uma forma, aparecer para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Né? E entendam dentro da palavra de Deus também. E então, eu vi que para todos foi assim, né? Todos me permitem compartilhar, né? Quem não ficou nervoso, todos ficaram. O pessoal da mídia, né? Eu louvo a Deus por esse ministério novo que nasceu na igreja, porque ele nasceu na pandemia. Na pandemia, no coração de Deus lá. E assim, a galera é extremamente técnica e tem vivido isso, tem buscado isso, sabe? Ficando altas horas na madrugada para editar, para pesquisar, para compartilhar, perguntar para quem sabe, como é que você faz e tal. Né? E o resultado disso, algumas pessoas que já trabalham, como o senhor citou, né? Igrejas que já têm esse virtual normal já há anos, né? Tem compartilhado com esses nossos irmãos, né? Que eles estão vivendo algo diferente para eles, mas os caras disseram assim, o trabalho de vocês está muito bom, né? Vocês têm o quê? Vocês têm uma equipe por trás, né? Que tem alguma coisa para fazer? Uma empresa, né? Porque está muito bom. Os primeiros cultos que nós fizemos, né? Com a banda e tal, aí mandou para o pessoal de fora, né? Esse nosso irmãozinho, aí eles falavam assim, não, mas tá muito bom, que mesa que você tá usando? Não, tô usando a mesa tal, mas a fulana tá fazendo isso? Mas como assim que essa mesa tá fazendo isso? Da qualidade do som, a galera, o material humano nosso, sabe? Teve que se adaptar e glórias a Deus por isso. Porque cada um se adaptou em suas limitações, mas saíram da zona de conforto. Né? Foi para frente, observou o que tinha que ser feito e vamos fazer. Né? Lógico, a gente motivando, conversando, orientando, mas assim, todo mundo teve que se superar no seu íntimo. Né? E isso foi muito bom, para que tudo acontecesse agora de uma forma mais natural. Hoje, após 4 meses, né, praticamente, agora é natural. Começa a ser um pouco mais natural. Tá, mas você tá lá comigo todos os domingos. E o pessoal que tá em casa, como que cultua pelo virtual? Pelo celular, pela TV? Dá para ser espiritual? Sim. Dá para entrar ali debaixo da bênção e como se tivesse mesmo dentro do templo, porque o templo não deve fazer o nosso culto, né? Não. Dá para cultuar a Deus no virtual ali, de frente à televisão, com o smartphone na mão? Dá para fazer isso? Dá para fazer, é mais complicado. Né? Eu falo pela experiência que eu tive em minha casa, gente que tem criança, né, os familiares, então tem aquela agitação. Né? Nós temos aquele senso de respeito mútuo dentro do templo. Né? Nós estamos ali para cultuar, é uma igreja, a criança entende, o mais maduro entende, então, né? Até o nosso irmãozinho que está meio ali animado na bebida, né? Se ele entrar, ele sabe que é uma igreja, todo ser humano sabe, mas dentro da nossa casa é a nossa casa. Então,
que a gente tem orientado, que realmente, né, o senhor tem orientado muito, a gente tem orientado com o pessoal também, que cultue a Deus de fato, né? Ali que vai ser realmente a igreja dele de fato. Porque é ali que ele está. É ali que ele está. Então nós somos o templo. Ali é apenas o físico, que no nome de Jesus, né, pela graça de Deus, nós vamos estar, né, mais breve possível de estar junto de novo. Sim. Mas que ali realmente a gente seja igreja. Amém. Né, porque nós somos igreja. Né, que a gente seja templo de Deus, independente se é no Smart, se é na TV, porque se a gente ora ao Senhor, busca a Deus com a nossa família, já é o culto. O meu culto, ele é 24 horas. Sim, eu estou na presença de Deus sim, 24 horas. Amém, amém. E eu gosto muito da nossa irmã Beth Pedroso, né, Beth? Eu sei que você está aí, Beth, acompanhando. A Beth toma banho, a Beth põe uma roupa bonita, põe sapato e vai cultuar a Deus na sala. Isso é uma bênção, sabe? Isso é um carinho, um amor, isso é um zelo, separar aquele momento para cultuar a Deus. Eu não sei se você faz isso, mas eu incentivo incentivo você a fazer igual a Beth faz. E chegou o momento do culto, separa tudo, parou tudo e vai se aprontar para juntamente com a igreja cultuar a Deus. Estava participando não, aliás, tive uma pequena participação, fui acompanhar a Linda Star lá naquela live, ali na primeira IPB de Passos, no final de semana, e aí eles me chamaram para orar, porque eu já estava por lá, né? E aí, acompanhando a Linda Star, encontrei um irmão querido lá, o Isaías, que trabalha com os adolescentes, e ele falou uma frase que eu gostei demais, sabe? Esse mundo virtual que pegou muita gente, assim, e Deus nos fez adaptar a ele. Ele falou assim: pastor, quando a gente assiste, parece que foi muito melhor do que o que a gente fez. E aí eu falei assim: não, mas você tem razão. Ele falou assim: pastor, eu estou achando que quando a gente está aqui aprontando e gravando, isso que está passando pelo ateliê de Deus. Depois que passa pelo ateliê de Deus, Deus dá uns retoques a mais. E depois, quando a gente vai assistir mesmo, já é outra coisa, está muito melhor, bem mais melhorado pela graça de Deus. Eu vi o Isaías, eu gostei demais disso. E isso é verdade, sabe? Entender que em tempo e fora de tempo vamos louvar e servir ao Senhor. Sim. Independente de hoje nós temos um templo, nós não podemos ir para ele, mas nós temos um templo, mas assim, não deixa de ser uma construção civil como qualquer uma outra. O culto precisa acontecer onde nós estivermos, independente de qualquer lugar. Não é mesmo? Sim, sim. Coisa boa. Vamos terminar com uma música? Vamos. Estamos terminando. Estamos chegando aí ao finalzinho, e que coisa boa ter você, que coisa preciosa. Quero convidar você com todo amor e carinho, compartilhe essa live, esse estudo, leva para mais pessoas, para entender um pouco mais sobre louvor, sobre adoração. Israel, obrigado, queridão, obrigado. Israel, toda terça-feira às 18 horas, neste canal aqui, no canal da igreja, 18 horas, toda terça-feira, Israel com o violão e com a palavra de Deus abençoadora. Eu quero convidar você. Israel tem sido bênção na nossa igreja, e bênção em muitas vidas. Todos os dias tem, segunda a sexta-feira. Mas Israel está com a gente toda terça-feira. Isso tem sido muito bom, tá bom? Então, sim, obrigado, Israel, por ter vindo, por ter aceitado. Sempre que eu convido Israel, bora lá, vamos fazer alguma coisa. E Israel sempre assim: bora, pastor. Eu acho que depois ele pensa, depois ele... O que eu fui falar assim? Mas prontamente Israel fala sim. Então, vamos ouvir mais uma música, vamos encerrar. Aliás, antes da gente ouvir, vamos orar. Vamos orar. Israel, ore, nos abençoe. Amém. Em sua oração. Deus, Tu és soberano, Tu és tremendo, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e também através das nossas vidas, Senhor. Obrigado. Nós sabemos que Tu és, ó Pai, o Deus de graça, de amor, de bondade, ó Deus. O Senhor tem nos dado, ó Pai, o privilégio, ó Pai, de estar, ó Deus, tendo a possibilidade de usar a tecnologia, a internet,
para levar a palavra do Senhor às vidas, ó Pai, do rebanho do Senhor, ó Pai, a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, ó Deus. Amém, E, ó Deus, Jesus. que o Senhor tem nos trago, ó Deus, tem nos tratado, a igreja de Itaú de Minas, com amor e carinho, ó Pai, tem levantado irmãos e irmãs, ó Deus, dispostos, ó Deus, a trabalhar em prol do Teu reino. É um momento Aleluia. totalmente diferente que a gente Aleluia. viveu até hoje, Senhor. Amém, E que o Senhor Jesus. seja glorificado, um único exaltado, ó Deus, e bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Amém. Amém. E amém. Meu querido e minha querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder do Espírito Santo alcance teu coração, te abençoe e que a partir de hoje o Espírito Santo te conduza numa adoração verdadeira, uma adoração racional, mas também uma adoração espiritual da tua parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então terminar, já que temos um músico conosco, e a gente vai aproveitar tudo. Então vamos terminar por uma música e que Deus te abençoe, viu? Amém. Um abração na esposa, na Renata, um beijão no Davi, no filho. Amém. Que Jesus continue abençoando-os cada vez mais. Queria agradecer ao pessoal de mídia, Larissa, do Lenk, Jader Brandão, Winston, Simão, Gabi. Me ajuda aí, pastor. Tem mais alguém? Não, A Sara, é Isabela. a Isabela A também, Isabela, verdade, isso. Davi também, né, do Prozinha, todo o pessoal envolvido. Deus abençoe sua vida, que a arte do Senhor realmente faça com que você cresça, em nome de Amém. Jesus. Vamos celebrar esse Deus grande, né? Essa música aconteceu meio que num acidente, essa versão. Essa música não, essa versão. Linda, que versão bonita, olha só. Grande, meu Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Meu Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, peça a Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluias. Amém. Aleluias. Obrigado, Rael. Amém. Que Jesus abençoe teu coração, que Jesus te guarde e te proteja. Fique com o nosso bom Deus.